Bom dia, pessoal. Bom dia, professor. Bom dia, tudo certinho? Tudo certo. Vamos esperar mais um pouco, ver se mais alguém se junta a nós. E o seguinte, pessoalzinho, ó. Tá faltando gente, né? Eu sei que a qualidade de vocês é bem grande, mas tem que ter mais alunos aí. Cadê lá? Gabriel Matoso, você está vivo. Galerinha, vamos começar nossa aulinha aqui, certo? Deixa eu projetar aqui minha aula. Projetar não. Compartilhar ela. Professor, Oi, pois não. o senhor poderia explicar de volta a fórmula molecular? Que eu não entendi muita coisa. A gente vai trabalhar isso hoje. É porque a fórmula percentual é a porcentagem de cada elemento na fórmula, né? A mínima é o mínimo para ocorrer a fórmula, né? Só que a molecular, eu sei o que é, que são os elementos com número. Daí condiz a Isso. quantidade Só que assim, exata. qual a diferença entre a molecular e a mínima é que a mínima ela tem digamos assim, é a mínima proporção entre aqueles elementos. Entendeu? A mínima proporção. E a molecular é a proporção real. Não é a proporção real, é o número real de átomos, tá? Por exemplo, aqui, ó. Se eu tiver
tem uma substância que é um poluente muito famoso, que é o benzeno. Escreva, 6H6. Essa aqui é a fórmula real da molécula. Beleza? Beleza. Qual que é a fórmula mínima dele? CH? Eu divido tudo como tudo é múltiplo de 6, fica CH. Não existe nenhuma molécula, vocês nunca vão encontrar uma molécula na natureza de fórmula CH. É impossível. Por quê? Porque o carbono sempre faz 4 ligações. Então, é impossível. Tá? Essa é a fórmula mínima. Existe um monte de substâncias com a mesma fórmula mínima. Não só o benzeno. Tá? Por exemplo, tem um gás que é usado em maçarico para soldagem. O gás é o C2H2. Qual que é a fórmula mínima dele? CH. Também. Beleza? Entendeu agora a diferença? Entendi. A diferença é essa. A fórmula molecular é a fórmula real, aquela real, que existe a maneira exata com que os átomos são conectados. A mínima ela só dá uma proporção existente entre os átomos. Quantas vezes um átomo está em maior quantidade que o outro. Tá? Um determinado elemento em maior quantidade que o outro. Acho que vamos começar nossa aula. Pessoal, então assim, terça-feira eu tive que colocar uma aula lá, porque eu tinha que colocar, mas na prática isso daqui eu queria explicar para vocês. Então, a fórmula molecular indica que os elementos formadores das substâncias de uma molécula e o número exato de átomos de cada elemento dessa molécula, que é o que eu falei antes, tá? Ela vai dizer para a gente quais elementos formam aquela molécula e quantos átomos de cada elemento tem ali, bonitinho. Também é determinado como fórmula empírica, certo? Ela vai indicar a proporção em quantidade de átomos em uma molécula, e que é a proporção em mols também, tá? Como exemplo aqui, ó, a fórmula da glicose, C6H12O6. Ela nos dá a proporção de 6 átomos de carbono para 12 de hidrogênio e 6 de oxigênio, tá? Essa não é uma fórmula mínima da glicose. Essa fórmula é real. Ela é a fórmula real. Ela indica para a gente quantos átomos de cada elemento químico tem ali. Beleza, pessoal? Pessoal, se tiver alguma dúvida, dá um grito aí. Caso a substância seja iônica, o termo é fórmula iônica. Qual que é a diferença? É que fórmula iônica, como a gente já falou, as substâncias iônicas formam os cristais com tamanhos variáveis. A fórmula iônica é a indicação direta da proporção entre os cátions e os ânions que compõem uma molécula. Ela vai dar... Aí, nesse caso... Só deixa eu pensar um pouquinho. Geralmente, quando a fórmula é iônica, a fórmula molecular e a mínima são iguais. Geralmente, tá? Deixa eu pensar um pouquinho. Geralmente a fórmula iônica e a molecular são iguais nesses casos, tá bom? Mas é casos específicos. Por quê, pessoal? Porque quando são iônicos, eles formam aglomerados de átomos. Tá? Sempre um cátion ligado a um ânion, assim possivelmente. Mas aglomerados gigantes. Por exemplo, eu estava lendo uma matéria que lá na Islândia você tem cristais absurdamente grandes. Assim, tá? Você tem lá rochas assim, muito maiores do que essa que a gente encontra aqui no Brasil. Estava dando uma explicação lá que envolve a questão de temperatura. Então, é um aglomerado gigante. É diferente de uma molécula, que é uma proporção de átomos muito pequena. Tá bom? Beleza, pessoalzinho? Então, vamos lá. Como que a gente determina a fórmula molecular de um composto? Com base na fórmula percentual, que é o mais comum. Nós temos 2 caminhos, tá? Primeiro, aqui, vamos considerar primeiro esse exercício aqui, ó. Sabendo que a fórmula percentual da glicose é C40, H6,67 e O 53,33. E que sua massa molecular é 180 gramas por mol. Determine sua fórmula molecular. Tem 2 jeitos, pessoal. Primeiro deles aqui, ó. O que se entende? A fórmula molecular, ele fala que tem na molécula carbono, hidrogênio e oxigênio. Vamos chamar a quantidade de carbono de X,
a quantidade de hidrogênio de Y e a quantidade de oxigênio de Z. Tá? Só vamos chamar assim. Qual que é a massa do carbono tabelada? Aquela tabela periódica. O exercício, acho que o exercício não falou, mas é 12U, certo? Então, eu vou fazer 12 vezes a quantidade de átomos de hidrogênio. Do hidrogênio, a massa tabelada, 1. 1 vezes a quantidade de hidrogênio. Oxigênio, 16. 16 vezes a quantidade de oxigênio. E esse daqui, ó, é um dado do exercício. Essa é a massa molecular. Esse que o exercício deu para gente. Beleza, pessoal? Entenderam o raciocínio? Pega a massa molecular de cada elemento e multiplica pela quantidade X, Y e Z envolvida de cada elemento. Ok? Aí o seguinte, pessoal. O exercício fala que qual que é a proporção, percentual de carbono é 40%. Então, a massa molecular é 180. A massa 180 é igual a 100% da molécula. 40% é a porcentagem de carbono. E a quantidade de carbono é 12x, 12 vezes x. Oi, prof. Oi, bom dia. Então, ó, vamos retornar aqui. 180 é igual a 100%, quer dizer, 180 é a massa molecular da molécula, igual a 100%, que é o total da massa dela. A quantidade de carbono é 40%. E a gente viu aqui que a quantidade de carbono é 12, a massa molecular do carbono, que é 12 vezes o número de átomos de carbono, que é X. Isso aqui a gente resolve para a raiz de 3, 180 vezes 40, 12x vezes 100. Resolve essa raiz de 3, vai ficar igual a x, certo? Como que vai ficar? Vai ficar 12 vezes x vezes 100 igual 180 vezes 40. X vai ser igual a quanto? Vou isolar, vou passar o 12, passar dividindo aqui. O que está multiplicando, x vai passar dividindo. 180 vezes 40 dividido por 12 vezes 100. Corta esse zero com esse zero, vai ficar 18 vezes 4 dividido por 12. Que vai dar 100. Beleza, pessoal? Aí vamos... Ok? Ok, todo mundo? Certinho? Ah, não era passar slide. Aí o seguinte, faz o mesmo para o hidrogênio. 180 igual a 100%. Ele falou que a porcentagem de hidrogênio é 6,67. 6,67 igual 1 vezes o Y. Porque aqui, ó, 1 é a massa molecular de hidrogênio, Y é a quantidade de hidrogênio. Achando o Y aqui vai dar 12. Por oxigênio, 180 igual a 100%. 16 vezes Z igual a 53,33, que é a porcentagem que o exercício deu como porcentagem de oxigênio. Achando esse valor Z igual a 6, tá bom? Daí aqui, ó, pessoal, a gente já sabe, então, que são 6x igual a 6, então são 6 carbonos. Y igual a 12, então são 12 hidrogênios. E Z igual a 6, são 6 oxigênios. Complicada essa resolução, pessoal? Não, professor, mas tem toda uma ligação entre fórmula percentual, fórmula mínima, fórmula molecular, né? Tem que saber todas. Isso, tem que saber todas, tá? Pessoalzinho, ó, vamos lá. Entenderam esse método? Certinho? O senhor comparou a massa total igual a 100%, daí o senhor descobriu a massa de cada um fazendo a regra de 3, né? Como o exercício deu a porcentagem, né? Tem outro método aqui, pessoal. O outro método funciona assim, ó, que é muito similar ao que a gente faz para determinar a fórmula mínima. Só tem um passo a mais. Na prática, você acha a fórmula mínima, tá? Olha aqui, ó. A porcentagem de carbono é 40%, hidrogênio 6,67%, oxigênio 53,3%. Pego essas porcentagens, divido pela a massa atômica de cada elemento.
Isso aqui, ó, do carbono é 12 gramas por mol, perdão. Para o hidrogênio é 1 e para o oxigênio é 16. Vai lá, 40 dividido por 12, 3,33. 6,67 dividido por 1, 6,67. Isso daqui dá a quantidade de mol. Então, quer dizer que, quando eu considerei 100 gramas do composto, eu tenho 3,33 mol, 6,66 mol de hidrogênio e 3,33 mol de oxigênio. Divido pelo menor valor aqui. Qual que é o menor valor? 3,33. 3,33 por 3,33, 1. 6,67 por 3,33 dá 2. 3,33 por 3,33 dá 1. A gente achou a quantidade de átomos da fórmula mínima. Então, a nossa fórmula mínima do composto é CH2O. Beleza, pessoal? Relembraram como que faz para achar a fórmula mínima? Sim, professor, mas se a gente achou a fórmula mínima, como a gente vai transformar em fórmula molecular? Galerinha, os demais aí, manda um joinha pelo menos. Lembraram como a gente faz para achar a fórmula mínima? Sim, professor. Diego, você pronuncia aí, cara. Você não é quietinho assim. Galerinha, próximo passo. A gente vai achar ali, ó, a massa molecular da fórmula mínima. Como que a gente vai fazer isso? Pega a fórmula mínima e faz. Carbono, a massa molar dele é 12. Faço vezes a quantidade de átomos de carbono aqui na fórmula mínima. 12 vezes 1, 12. O hidrogênio, massa do hidrogênio, 1. Quantos hidrogênio na fórmula mínima? 2. 1 vezes 2, 2. Oxigênio, 16 na fórmula mínima tem 1. 16 vezes 1, 16. Soma aqui, ó. 12 mais 2, 14, mais 16 é 30. Quer dizer que a massa da fórmula mínima é 30. E o exercício falou que a massa da fórmula molecular é 180. A fórmula mínima é 30, a fórmula molecular é 180. Agora, a gente divide essa massa, a massa da fórmula molecular, pela massa da fórmula mínima aqui, ó. Massa molecular sobre a massa da fórmula mínima. 180 por 30 vai dar. Podemos simplificar esse 0, 18 por 3, 6. Tudo certinho até aqui, pessoal? Acho que se o senhor fizer outro exemplo depois desse, acho que vai ficar melhor. Beleza, galerinha? Até aqui tudo bem? Achei a massa da fórmula mínima e dividi a massa da molécula pela massa da fórmula mínima. Dividi 180 por 6, por 30 dá 6. Significa o quê? Que a nossa fórmula molecular é a nossa fórmula mínima vezes esses 6 aqui que a gente obteve. E aí, como que fica? Fórmula mínima vezes 6 vai dar. Aqui nós temos um carbono vezes 6, 6. 2 hidrogênio vezes 6, 12. 1 oxigênio vezes 6, 6. Beleza, pessoal? Professor, o senhor pode fazer um exemplo aqui com gás? Vamos lá, se os outros se pronunciarem, pelo menos mandaram um joinha, se entenderam, se não entenderam, daí talvez dá pra gente fazer, né? Agora, se todo mundo ficar quietinho, vai pensar que todo mundo entendeu bonitinho. Aí, pessoal. Pode fazer bastante exercício desse, professor. Pode fazer bastante exercício? Faz bastante. Entendeu, galera? Quando que esse método é útil? Ele é bastante útil quando o exercício pode dar para vocês a fórmula mínima. Não precisa fazer essa montoeira de conta daí. Se o exercício já dá fórmula, se ele der a massa da fórmula molecular e der a fórmula mínima, só vai para cá. Determina a massa da fórmula mínima e divide a massa da fórmula molecular pela massa da fórmula mínima e já vai para essa parte. Mas vamos fazer exercício, já que vocês pediram. Professor, tá? aqui, ó, um exemplo. Posso dar para o senhor? Pode. É o gás butano, a gente achar a fórmula molecular dele. Quer dizer, a fórmula... o senhor entendeu, né?
Ou não? É exercício do livro ou não? Não, eu peguei um exemplo aqui da internet, botando pra gente fazer. Ou não, não dá. Não, eu tenho aqui exercício. Esquenta a cabeça, eu já vim preparado. Ah, claro. Isso aqui a gente não... Ah, outros casos aqui que a gente pode ter, pessoal. Só deixa eu voltar aqui um pouquinho. Ah! Perdão, pessoal, só um minutinho aqui, ó. Passei um slide. O que significa, pessoal? Então, que a fórmula molecular C6H12O6 significa que em cada molécula de glicose, a gente tem 6 átomos de carbono, 12 de hidrogênio e 6 de oxigênio, certo? Então, a quantidade é essa, tá bom? E como cada molécula tem a massa molecular é 180 gramas, cada vez que vocês forem lá em casa não, que esse açúcar não é um açúcar de cozinha. Quer dizer que se eu pegar 180 gramas de glicose, você vai ter 6 mols de átomos de carbono, 12 mols de átomos de hidrogênio e 6 mols de átomos de oxigênio. Tá? Então, assim, ela dá também a quantidade em átomos e dá a proporção também em mols. Beleza, pessoal? Esses índices vão indicar para a gente a proporção em número de átomos dos diferentes elementos da molécula, também quanto a proporção em mols para formar um mol da molécula. Variações disso, pessoal. Se a gente determinação na fórmula percentual com base na fórmula molecular, a gente pode ter esse caso. A gente ter a fórmula molecular e quiser obter a fórmula percentual. É um cálculo mais simples. Vamos pensar aqui na glicose, no caso ali, né? A gente acha aqui, ó, sabendo que as massas atômicas estão molares aqui, estão aqui, tá? O que a gente vai fazer? Vai achar a massa molecular dessa molécula. Como que a gente acha a massa molecular dessa molécula aqui, pessoal? Quantos carbonos a gente tem aqui? 6. 6. Então, 6 vezes a massa do carbono, que é 12. Mais quantos oxigênios? 12 vezes 1, que é a massa do hidrogênio, mais, aqui, a massa do oxigênio, 16, vezes a quantidade de oxigênio. Perdão, só um minutinho aqui, pessoal. Ai. Então, vai fazer aqui, ó. Perdi o que estava escrito aqui. 6 vezes 12, mais 1 vezes 12, mais 6 vezes 16. Por quê? 6 carbonos vezes 12, que é a massa do carbono. Fiz invertido aqui. 1, que é a massa do hidrogênio, vezes 12, que é a quantidade de hidrogênio, mais 6 de oxigênio. Deixa eu fazer bonitinho aqui na ordem, correto? Eu só fiz a ordem e não ficou legal. A tela não está sendo transmitida. Perdão, pessoal, perdão. Obrigado. Não sei quem que avisou, mas obrigado. Vamos lá, então. Cada carbono, a massa é 12. Então, a gente vai pegar aqui a massa 6 carbonos vezes a massa do carbono, que é 12, mais 12 hidrogênio vezes a massa do hidrogênio, que é 1, mais 6 oxigênios vezes a massa do oxigênio, que é 16. Tá? Fazendo isso aqui vai dar 180 gramas, beleza? Então, olha, a massa molecular é 180. Qual que vai ser a porcentagem do carbono? 180 igual 100%. A porcentagem de carbono é 6 carbonos vezes 12 gramas. 6 vezes 12. Igual a X. Regrinha de 3. Tá? 180, 100%. 6 vezes 12 igual a X. Beleza, pessoal?
Beleza, professor. Isso daí fica. Beleza? Todo mundo Daí certinho? já sabe. Pegando? Thalita, entendeu? Professor, 6 vezes 12 Thalita assistindo a aula gramas. vai ter que fazer as AV também, né? Com todo mundo. Quero ver, eu vou compartilhar o link para a Thalita também, né? Tá participando da aula. Galerinha, Sim, professor, vou fazer tudinho, tá bom? agora não vai poder voltar atrás mais. Fazer Galerinha, tudo. o hidrogênio, 180, que é a massa molecular, 100%. 12 vezes 1 grama, Y. Se a gente calcular a regra de 3 aqui, vai dar 6,67. Para o oxigênio, 180, 100%. 6 vezes 16 gramas, Z. A gente acha que por regra de 3 vai dar o valor de Z. É a porcentagem em massa do oxigênio na molécula. Então, a gente achou aqui as porcentagens de cada elemento aqui na molécula. Carbono, hidrogênio e oxigênio. Beleza, pessoal? É um exercício contrário, né? Lá no começo eu ensinei para vocês como a gente pode obter a fórmula molecular a partir da fórmula percentual. Agora, o exercício, expliquei como a gente pode fazer para obter o inverso. Galerinha, tranquilinho? Como é que vocês estão? Professor, e se o exercício der para a gente a fórmula molecular, para a gente achar a fórmula mínima? A gente vai fazer a fórmula percentual primeiro e depois a fórmula mínima? Deixa eu pensar. Como se esse exercício pediu... mas é muito boa. Se ele der a fórmula molecular aqui, a fórmula mínima, isso? Isso. Meu Deus do céu, eu acho difícil que... pode ter que algum exercício peça, mas é muito fácil. Olha aqui, ó. Eu expliquei no primeiro slide, como está lá, ó. C6H6, qual que é a fórmula mínima? CH? CH. Se ele der a fórmula molecular e pedir a fórmula mínima, é só dividir pelo menor fator em comum aqui. No caso aqui é 6. Vai ficar os dois divididos por 6, vai ficar CH. Mas se não tiver o fator em comum, for um número ímpar e outro um número Daí par? fica. Daí a fórmula mínima e molecular é a mesma. Por exemplo, aqui, ó, o nosso etanol. C2H6O. É a fórmula molecular. Qual que vai ser a fórmula mínima? C2H6O? Não tem como dividir. Já está na fórmula, já está na menor proporção. Não tem como ser CH3O? Não, né? Oi? Porque o O tá... Não tem como ser CH3O, porque o O já tem só um, né? Isso. Não tem como dividir por um fator. Tá? Nesses casos é igual. Ok? Professor, Pois não. você podia passar mais um exemplo sobre como passar de percentual para a fórmula molecular? Sim, a gente vai passar. Só que deixa eu passar aqui os métodos, daí depois, no final da aula, a gente faz a resolução de exercícios daí. Tá bom? Outros tipos aqui, pessoal, de interconversão entre as fórmulas, tá? Fórmula mínima por meio da molecular. Aqui, como eu falei, é só dividir pelo menor número inteiro. Aqui, olha. Nesse caso aqui, a glicose, eu posso dividir todo mundo por 6. Vai ficar CH2O. O benzeno, eu posso dividir tudo por 6. Vai ficar CH. A água aqui, o gás carbônico, não tem como dividir por outro fator. Então, fica isso aí. Tá bom? Mas deixa eu pensar só um minutinho aqui. Ó. C2H3. 4. O ácido acético. Sabe aquele cheiro de vinagre? Aquele cheiro gostoso que o vinagre tem? Ele é dado por esse ácido aqui. Ó. C2H4O2. Qual que vai ser a fórmula mínima dele? CH2O. Então, você pode dividir todo mundo por 2, né? Aqui. C2 dividido por 2, 1. H4. 4 dividido por 2 dá 2. Ó. Perceba. Ele tem a mesma fórmula mínima que a glicose. E são duas moléculas totalmente diferentes. Totalmente diferentes. Tá? Então, a fórmula mínima, ela não tem como você prever qual substância que é com base na fórmula mínima. Tá bom? Beleza? Podemos ir para os exemplos das continhas? Podemos. Vamos lá. Pessoal,
Exemplos aqui, ó. Determine a fórmula do sal hidratado que encerra 18,3% de cálcio, 32,4% de cloro e 49,3% de água, sabendo que sua massa molar é 219 gramas por mol. Aqui ele deu as massas atômicas. Lembrando assim, se o exercício não dá a massa atômica para vocês, é porque você tem que usar a tabela periódica. No exercício vestibular, no final lá da prova, geralmente no final ou na primeira folha, ou na a primeira não, que é logo depois a capa tem a tabela periódica. Nas minhas avaliações e tal, prova de química você faz usando tabela periódica, tá? Tem que estar, um professor meu falava que químico, né, tem que estar com a tabela periódica no bolso. Até mesmo quando estava no mercado, ele falava assim, o professor Toshio falava assim. Então, prova de química você faz usando a tabela periódica, tá bom? Se o exercício não der, você olha lá a massa, tá bom, pessoal? Outra questão, porcentagens. Às vezes o exercício não dá a porcentagem de todos os elementos. Aí você tem que lembrar lá, se você somar as porcentagens de todos os elementos, tem que dar 100%. Se ele não deu de um elemento, é a porcentagem que falta para fechar o 100%, tá? Então, daí como é que se faz? 100% menos as porcentagens dos demais, se encontra a porcentagem do elemento que está faltando. Primeiro passo para determinar. Galera, eu gosto de determinar usando o método da fórmula mínima. Ele está pedindo aqui a fórmula molecular, certo? Fórmula do sal hidratado. Primeiro, considera 100 gramas do composto. Quando você faz isso, você fica que ele vai ter quanto? Cálcio, 18,3 gramas de cálcio, 32,4 de cloro e água, 49,3 gramas de. Agora, pessoal, vamos calcular para cada elemento aqui o número de mols. Vamos lá. Para o cálcio, para o cloro, para a água. Eu vou tentar fazer a letra pequenininha aqui para caber tudo no mesmo slide bonitinho. Para o cálcio, pessoal, vai ficar como? 18,3 gramas dividido. Qual que é a massa do cloro? Desculpa, a massa do cálcio, né? 40. Para o cloro, qual que é a massa de cloro? 32,4 dividido por... Qual que é a massa do cloro? 35. E aqui embaixo uma cloro, aqui H2O igual. Quanto que é a massa de água? 49,3. Aqui, pessoal, eu vou dividir por quanto? Água tem 2 hidrogênios, então vai ficar 1, que é a massa do hidrogênio, vezes 12, mais a massa do oxigênio, que é 16. Então, a água vai ser... Passei slide. 18. Então, divido aqui por 18. Vamos lá, faz essa continha aqui. 18,3 por 40. 18,3 por 40 vai dar 0,457. Cloro, 32,4 dividido por 35,5 vai dar 0,91. 49,3 dividido por 18 vai dar 2,74. Galerinha, até aqui tudo tranquilo? Vamos lá. Sim, professor. Sim. Micael, certinho? Maria Falanga, Mariana Faria, Maria Eduarda, Giovana, Henrique, meu querido, Raíssa. Certinho? Bora lá, então. Próximo agora. Vamos dividir pelo menor valor. Qual que é o menor valor aqui? 0,457. Tem certeza que esse é o menor?
Sim, né? 0, 4, 5, 7. 0, 4, 5, 7. Aqui de cara vai dar 1, né? Então, a quantidade de cálcio é 1. O cloro, 0,9 por 0, 4, 5, 7. Vai dar 2. Se não der, tipo, pessoal, dá 1,969. Arredonda para 2, né? E aqui, 274 por 0. Por 0,457. 6. Beleza? Então, qual que é a fórmula mínima? Cálcio 1, cloro 2. Quantas moléculas de água? 6. 6. Meu Deus do céu. Essa é a fórmula mínima. Beleza? Agora aqui, ó. Para achar a fórmula molecular, calcula a massa dessa fórmula mínima. Quantos cálcios nós temos? Só um. Então, vou fazer 40 mais 2 cloros vezes a massa do cloro, que é 35,5. mais 6 vezes. A massa de uma molécula de água a gente achou aqui, ó, 18. Vamos lá. 40 mais 40. Aqui 2 vezes 35,5 vai dar 71, vai dar 111. Mais 6 vezes 18 vai dar 108. Mais. E não é que deu 219 gramas por mol. Agora vamos olhar lá a massa molar. Qual que é o valor da massa molar do exercício? Deu exatamente igual. Significa que a fórmula mínima é a mesma que a fórmula molecular? Isso. Porque o valor das massas deu igual. Beleza, pessoal? Se tivesse dado diferente, a gente pegava a massa molar, dividia pela massa da fórmula mínima e encontrava um valor, um fator. Tem que dar um valor inteiro, tá? Não vai dar o valor quebrado. Que horas são? Professor, sobre isso de dar valor inteiro, eu estava fazendo o exercício 3, a página que o senhor tinha passado na classe, e aí estava dizendo ali que era 60% de carbono. Só que se eu fosse dividir por 12, que é a massa molar, ficaria 5. Aí dividindo pelo menor número, 2,22. Vai dar um número decimal. Qual exercício, por favor, repete? Página 22, exercício 3. 60% de carbono, né? Deixa eu fazer aqui as minhas continhas. Aqui. Só um minutinho para entender a tua dúvida. 60 dividido por 12 vai dar 5. 35,55 dividido por 16 vai dar igual a... A gente já resolve ele. Tá? Me dá mais uns minutinhos que a gente resolve esse exercício lá. Tá bom? Ele tem um passinho a mais. Beleza, Maria? Tudo bem, professor. Aqui, ó, se vocês quiserem depois, eu resolvi bem passo a passo com vocês perguntando. Se aqui, ó, tem a resolução bem passo a passo deles aqui, ó, como um slide. Tá bom? Beleza? Aqui, ó, nos slides. E esse slide sempre tá lá no e-class para vocês acompanhar. Se vocês tiverem alguma dúvida em qual, tá lá pelo menos o slide se vocês não quiserem acompanhar a aula.
Tá bom, pessoal? Beleza, professor. Beleza? Só deixa eu ver aqui, acho que eu Uhum. tenho um erro aqui. Não, tá certo, tá certo. Olha aqui, ó. Esse exercício aqui. A nicotina contém 73,5% de carbono, 8,6% de hidrogênio e 17,3% de nitrogênio. Sabe-se que esse composto contém 2 átomos de nitrogênio por molécula. O que ele está dizendo com essa frase aqui, ó? Que a quantidade de nitrogênio, que a quantidade de nitrogênio sabe-se que esse composto contém 2 átomos de nitrogênio por molécula. Então, pessoal, quais são as fórmulas mínimas e molecular da nicotina? Galera, vamos assim, ó, ele está em fórmula empírica, as fórmulas empírica e molecular. Galerinha, se ele está falando que tem 2 átomos de nitrogênio por molécula, as alternativas que não tem 2 átomos de nitrogênio a gente já pode tirar, né? A letra A, por exemplo, aqui, ó, ele está dizendo que a fórmula molecular só tem 1 nitrogênio, então aqui a gente dá para tirar. Aqui está dizendo que tem 3, dá para tirar também. E aqui não. Então, a letra A e E a gente já elimina. A gente fica entre C, B e D, tá? Galera, vamos calcular, então, aqui a fórmula mínima. Primeira coisa, faz aquele esquema. Considera 100 gramas. Quando considerar 100 gramas, a gente vai ter aqui, ó, esses valores de porcentagem, a gente vai ter como valor de massa de cada elemento. Deixa eu ver se eu fiz aqui, ó. Isso. Carbono, vamos achar o número de mols. Carbono, 73,5 dividido por 12, que é a massa do carbono. Hidrogênio, 8,6 dividido por 1, que é a massa do hidrogênio. Nitrogênio, 17,3 dividido por 14. Beleza, pessoal? Até aqui tranquilo, né? Dividir as massas de cada elemento pela massa atômica de cada um deles. Ok. Fazendo essa divisão. Primeiro caso, 6,125, 8,6, 1,236. Tá bom? Fiz. Ok. Terminei. Agora, próximo passo qual que é mesmo? Dividir pelo menor valor possível. Quer dizer, o menor Não valor é o menor encontrado. valor possível. É o menor valor desses encontrado. 3 aqui. Qual que é o menor deles? 1,236. O menor valor possível vai ser 0,1 vezes 10 elevado a menos quintilhões. Galera, dividir pelo menor valor, 6,125 por tal, por 1,1236. Vamos lá. Fiz a divisão. Primeiro caso, 5. Segundo caso, 7. E no terceiro caso, 1. Ok? Dividir pelo menor. Maria, que acho que é o caso daquele exercício lá. Ah, professor, e se eu fizer essas divisões e não der um valor inteiro, o que eu posso fazer? Vamos lá, pessoal. Pense comigo. A gente multiplica até ficar inteiro? Exato. Então, se eu fizer aqui, ó, e não der um valor inteiro ainda, que aqui eu tenho, por esses números, eu já tenho a fórmula mínima. Certo? Tá, aqui deixa eu voltar. Aqui eu já tenho a fórmula mínima. A fórmula mínima, ela tem quantos átomos de carbono? Eu tenho 5. Hidrogênio, 7 e nitrogênio, 1. Então, aqui, ó, a gente já sabe que a fórmula mínima é C5H7N. A gente já ficou entre a A e a B. Aí o esquema é o seguinte, pessoal. Se não der inteiro, a gente vai ter que multiplicar por um valor para deixar inteiro. O que eu quero dizer com isso? Imagine que você fique, por exemplo, com um valor de 1,5. Como que eu posso transformar 1,5 para um valor inteiro? Vezes 2 que dá 3, né? Daí multiplica todos eles por 2. Tá? Sempre vai ser tipo um valor pequeno. Se der 1,33, você vai multiplicar por 3, porque isso vai ficar igual a 4.
Vai dar 3,99, que é 4. Vocês têm aula agora, pessoal, ou não? Depois de mim. Temos, acho que é do professor Lucas, mas falta 5 minutos. Tá, beleza. Beleza, pessoal? Então, olha, se acaso fiz isso daqui e não deu um valor inteiro, mas assim, é valor, olha, 1,5, 1,33, 2,5. Se der 1,95, você arredonda para 2. Tá bom? Quando for assim, tá? Se der 0,96, isso aqui se arredonda para 1. Ok? Beleza? Beleza, professor. Só como que vai ficar a resolução desse exercício? Eu já achei que a fórmula molecular Então, da ó, fórmula ele mínima. já deu a fórmula mínima, certo? Uhum. Agora, o que o exercício fala? Sabe-se, deixa eu, com a borracha eu não vou escrever nada. Sabe-se que esse composto contém 2 átomos de nitrogênio por molécula. Então, a fórmula mínima a gente já tem. Fórmula mínima C5H7N1. Essa é a fórmula mínima. Para achar a fórmula molecular, é só ler essa frase aqui, ó. O composto contém 2 átomos de nitrogênio por molécula. Então, para achar a fórmula molecular, a gente tem que multiplicar a molécula inteira por 2. Ok? E aí, a fórmula molecular vai ficar C10H14N2. Tá? Então, a gente fica com a alternativa B. Beleza? Só isso? Só isso. Os demais, ok, pessoal? Sim, prof. Beleza, professor. Professor, eu quero te elogiar pelo seu trabalho que o senhor faz. Esses slides ficam muito bons. Dá um trabalhinho, né? Dá um trabalhinho. Dá, mas fica muito bom. Mas eu acho que fica didático, né? Eu gosto que fica didático. A ferramenta principal aqui é passar isso da forma mais clara possível para vocês, certo? Pessoalzinho, ó, obrigado pelo elogio. É muito bom receber elogios, sem dúvida. E eu tenho orgulho por vocês, a turma de vocês, ó, 19 alunos na aula. É muito bom isso. É a turma que mais entra desde sempre. Galera. Parabéns, Pro. Sim. Parabéns. Obrigado. Parabéns. Isso aí, ó. Turma boa aí, ó. Estão participando Essa bem. turma é top, né? Isso. Continuem assim, hein? Parabéns mesmo para a turma também, tá? Pode continuar, professor. Só não estou entendendo muito, tá bom? Mas assim. Não, mas vai ter que fazer a V depois, não tem Mas jeito. depois eu faço uma V e mostro para vocês. Vou tirar uma foto para vocês verem. Top. Pessoal, vamos lá. Último exercício aqui, ó. É o seguinte, esse daqui, ó, é o padrão, igual aquele que eu fiz. Vocês querem que eu faça esse ou faça aquele exercício lá que a Maria disse que ficou com dúvida? Vamos lá, pessoal. Deixa eu ver aqui o negocinho aqui. Ó, esse exercício aqui, ó. Ele deu a fórmula, a massa molar e deu a fórmula mínima. Aí é bem facinho, porque ó, é só você trazer aqui, calcular a massa da fórmula mínima. Tem 3 carbonos, são 3 vezes 12, mais 4 vezes 1, que é do hidrogênio, mais 3 oxigênio vezes 16, igual. 3 vezes 12 dá 36, 4 vezes 1, 4, mais 3 vezes 16, 48. Isso vai dar uma fórmula mínima de 40 mais 48, 88. Quase errei aqui. Que feio que ficou. 88 gramas por mol, isso da fórmula mínima. Para achar a fórmula molecular, é só dividir. Fórmula mínima, massa da fórmula mínima, pela massa da fórmula molecular. Perdão, o contrário, perdão, me perdoe. Molecular. Pela fórmula massa mínima. O maior menos ou dividir pelo menor. Vai ficar igual. 176,12 dividido por 88. Isso aqui vai dar
2. Então, a fórmula molecular é igual à fórmula mínima vezes 2. Se a fórmula mínima é C3H4O3, é só multiplicar ela por 2 para achar a fórmula molecular. C4H3O3 vezes 2, tá? Igual 3 carbonos vezes 2, C6. Hidrogênio, 4 vezes 2, 8. E oxigênio, 6. Tá bom, pessoal? Beleza? Galerinha, esses exercícios são bem assim, minuciosos. Galerinha, vamos lá. Tem que participação. Nós temos 17 alunos na sala. Vocês pegaram esses conteúdos? Bonitinho? O senhor já vai passar a prova? Não ainda, mas daí é só para mim ter uma ideia. Se vocês pegaram bonitinho, a gente já vai para o próximo conteúdo daí. Eu tenho que praticar, né? Porque é conta, não é propriedade. Todo mundo faz a tarefinha lá. Daí, na semana que vem, eu faço uma proposta para vocês na terça-feira. Terça-feira eu tenho uma aula gravada com vocês, não é Zoom. Mas aí eu faço uma proposta, qualquer coisa para vocês até sexta-feira. Até segunda-feira. Mas, ó, todo mundo faz a tarefa lá. Combinado? Combinado, professor. Olha, esses exercícios é sistemático. O método de resolução é o mesmo. Combinado? Façam lá, pessoalzinho. E aí a gente se vê semana que vem. Qualquer dúvida, galera, manda aquele WhatsApp lá. Ou senão a gente faz, se vocês precisarem, a gente faz uma chamada. Qualquer dúvida de contato que a gente conversa. Combinado assim? Beleza, professor. Ótimo final de restante de semana para vocês. Bom feriado. Feriado. E a gente se vê terça-feira. Combinado sim? Tchau, tchau, galera. Adoro vocês. Tchau, professor. Fique com Deus. Obrigado. Vocês também.